Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Doutor João Pessoa, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, Tudo Marco? certo, tudo certo, tudo certo. Só aguardar mais 5 minutinhos aqui, o pessoal acabar de chegar e a gente já começa. Correto, correto. Desculpa eu estar de fone, eu tô meio Galvão Bueno aqui hoje. Não é a minha máquina essa daqui, é outra máquina. Bom dia, diretor. Bom dia a dia, Rafael, tudo bem? João, se me permite, vou começar só fazendo uma abertura aqui da rede, né? Rede de Floresta, porque nem todos aqui participam da rede de Floresta. Tem muitos convidados extra, dada a importância do assunto, para todo mundo, que extrapolem muito a questão madeireira, né? Vai além dos próprios madeireiros que participam da rede. E eu também queria apresentar a Júlia, que vai trabalhar com a gente aqui a partir de agora. E na sequência, aí é com vocês, eu só passo a palavra para você apresenta a sua equipe e a gente já entra nos trabalhos da plataforma mesmo, ok? Gente, muito obrigado Perfeito. Ok. Gente, muito obrigado pela participação de todos. O quórum aqui está bem grande, já tem 98 pessoas. Essa sala só cabe 100 pessoas, tá? Então, até para a gente começar logo, porque já tem quase a capacidade total aqui da sala. Obrigado mais uma vez aí pela participação de todo mundo. Essa é a 19ª reunião da Rede de Florestas, que é a rede temática da CNI, que discute as questões relativas à área florestal. Tá? Para vocês saberem, hoje a gente ampliou um pouquinho os convidados para além da rede de florestas, tá? Muitas pessoas foram convidadas à parte aqui, e a gente assim insistiu que fosse feito e estimulou que fosse feito, porque o assunto que a gente vai tratar hoje, ele diz respeito à questão madeireira e à questão florestal, mas ele extrapola um pouco isso. Não é somente, a gente não vai falar só de madeira, e também ele diz respeito ao pessoal que trabalha com a aduana, né, com o próprio comércio, independente de ser madeira ou não. Hoje nós temos convidados aqui do IBAMA, mas antes de passar para o IBAMA, para que eles se apresentem, a equipe aí do diretor João Pessoa Rio-Grandense, eu queria só apresentar para vocês a nova integrante aqui da equipe, a Júlia Pupi, que está entrando agora como também participando tanto da rede de florestas quanto da rede de biodiversidade da CNI. Então a Júlia, só se apresenta para as pessoas saberem quem é você. Bom dia a todos. Fico à disposição aí no que precisarem, agora trabalhando além do tema biodiversidade também na rede de florestas. Obrigada. Perfeito. Aí nós temos agora a biodiversidade, bioeconomia e florestas. A equipe vai ficar, eu e a Júlia, com todos esses temas. Isso aí. Então, para não demorar mais, porque a reunião, o tempo é curto e o tema é um tema denso, que eu acho que todo mundo tem interesse em participar, eu já vou passar a palavra para o João Pessoa Rio-Grandense, diretor do IBAMA, diretor da DBFLO, da Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas do IBAMA. João, é com você. Muito obrigado, Mário. Aí, seja bem-vinda, Júlia, né? Os trabalhos aí, né? Nós estamos aqui, eu, o diretor, né? O coordenador geral da área de sistemas aí, o Rafael Macedo, né? De monitoramento, e também o coordenador da área de exportação, o Daniel Pinho, e o coordenador aqui da área da divisão técnica junto à diretoria, que é o Vitor Castro. Tá? Então, essa é a nossa equipe. O que nós fizemos, Mário? Nós preparamos aí uma apresentação, que eu acho que é muito bom aí para todos terem esse nivelamento do estágio de implantação aí da plataforma Pau Brasil. Mas antes eu queria fazer rápidas palavras, né? O que nos levou a fazer a Pau Brasil, tá? Eu
eu me lembro no início da minha gestão aqui, em 2019, nós recebemos um estudo da própria CNI que analisou todos os órgãos anuentes e como se dava esse processo e colocou o IBAMA numa posição muito ruim na época, né? Nós estávamos assim nas últimas colocações nas análises feitas por exportadores e pela consultoria que analisou todos esses dados. Então, de posse disso, o IBAMA ele elaborou uma proposta, um projeto muito importante, que é o projeto da Pau-Brasil. Tá? Esse projeto ele foi elaborado aqui pelo IBAMA e foi apresentado no Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça. Tá? Esse projeto ele foi aprovado e desde 2020 nós estamos trabalhando, né? Depois eles vão dar os pormenores aí, o Rafael e a equipe, para a melhoria desse quadro que colocava o IBAMA tão mal no processo de exportação. Culminou tudo isso com a portaria do presidente do IBAMA, né, que instituiu a plataforma agora no mês de janeiro de 2022. É lógico que a plataforma ela não não finaliza com o lançamento, e sim é um processo de aprimoramento, como nós vamos ver aí nas apresentações. Tá? Então, é com muita satisfação, muito orgulho que nós apresentamos a Pau-Brasil, que traz uma recolocação, nos coloca aí num patamar do Ministério da Agricultura, que também trabalha com uma plataforma junto ao Siscomex. Então, nós vamos sair lá de trás e, com o passar do ano e com os desenvolvimentos que vão ser acoplados, nós pretendemos ficar nas primeiras posições aí dos órgãos anuentes do comércio exterior. Então, agradecer aí o espaço, né, ao Mário, né? O presidente do IBAMA, ele iria estar aqui, ele pediu desculpas, mas surgiu uma demanda aí de última hora e não pôde estar presente. Mas ele olha isso também, nos dá todo o apoio para a melhoria dessa área tão importante para a autarquia IBAMA. Tá? Muito obrigado. Agora eu vou pedir para o Rafael conduzir a apresentação e depois, Mário, eu acho que nós vamos ter o espaço aí para as perguntas, né? Então, eu peço aí, eles me colocaram aí que toda a apresentação em torno de 20 minutos, tá? Então, nós teríamos aí 10h40, 11 horas, vamos botar 5 minutos a mais, e aí nós abriríamos aí para as perguntas que se façam necessárias, tá? Passar para o Rafael, Mário, não sei se tu quer alguma complementação. Eu só queria colocar duas questões. Primeiro, agradecer que você lembrou essa questão do estudo que foi feito, apresentado, publicado lá em 2019 pela área de comércio exterior da CNI, é o Gestão de Risco dos Órgãos Anuentes no Comércio Exterior Brasileiro, onde comparou ali diversas agências que, de alguma maneira, interferiam, tinham participação dentro do comércio exterior. Foi um motivador, né, de toda essa movimentação
para a construção da Pau Brasil, e a gente vem acompanhando desde lá esse processo, primeira coisa. E antes de passar para o Rafael, eu só queria combinar umas regrinhas aqui com o pessoal que está participando, tá? Que toda apresentação vai ser feita e qualquer tipo de comentário ou pergunta vai ser posterior à apresentação. Lembrando que hoje a reunião é focada na plataforma Pau Brasil, na apresentação que vai ser feita, tá? Porque muitas vezes as pessoas veem IBAMA, né, o João, e querem resolver um monte de outras questões, mas hoje o foco nosso vai ser esse. Nada impede que a gente provoque o IBAMA de novo para uma próxima reunião, a gente vir tratar de outras questões, mas hoje o foco vai ser esse, tá bom? Rafael, com você. Obrigado, Mário. Obrigado, diretor. Vou fazer aqui a projeção aqui da apresentação. Vocês me confirmam aí se ela apareceu, tá? Bom, pessoal, bom dia. A gente vem conversando aí com o pessoal da CNI, né, para conseguir esse espaço aí de fala e demonstrar aí todo o trabalho que foi realizado para a construção da Pau Brasil, né? Para quem não me conhece, eu sou Rafael Freire Macedo, coordenador geral de monitoramento do uso da biodiversidade e comércio exterior, aqui da Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas do IBAMA. Junto comigo também tem o Vitor Castro, né, que além de assessor direto da DBFlor, ele também me substitui nas minhas ausências aqui como coordenador geral, e o Daniel Pinho, que é o novo coordenador de comércio exterior aqui da DBFlor. Também deixar aqui o agradecimento aí ao Danilo Lourenço, né, que conduziu por muito tempo a coordenação e esse projeto, né? Bom, a plataforma ela foi publicada, né, para fins de utilização interna do IBAMA no dia 25 de janeiro, né? Então, a partir desse momento, ela passou a ser de uso obrigatório. A gente vai explicar um pouco como é que se dá a operação dessa plataforma, os avanços necessários ao longo do tempo. Mas antes disso, eu queria fazer a apresentação de um vídeo promocional, né? Eu não sei se todos tiveram acesso a esse vídeo, mas aqui vamos projetá-lo. O governo federal apresenta a plataforma de anuência única do Brasil, Pau Brasil, para uso nas atividades de comércio exterior, envolvendo produtos e subprodutos da biodiversidade. Uma ferramenta capaz de gerir os processos de importação e exportação de produtos da fauna e da flora brasileira, além de resíduos e materiais químicos, de uma maneira muito mais simples e ágil. A plataforma integrará os mais de 7 sistemas que controlam a origem dos produtos da biodiversidade, permitindo verificar e automatizar os procedimentos de comércio exterior, reunindo todas as informações necessárias à anuência da transação. Com o recurso de cruzamento de informações, Business Intelligence, e a aplicação de gerenciamento de risco a partir dos dados da plataforma, será possível obter a anuência automática para as empresas que cumprem as normas ambientais. Conheça também outras importantes funcionalidades da Pau Brasil. Acesso via GovBR, anuência de LPCOs de exportação e importação, geração de GRU para pagamento de taxas de análise, painel analítico de dados do DOF Exportação e Comércio Exterior e gestão administrativa e de distribuição de demandas. Com isso, a ação dos operadores do IBAMA se torna mais eficiente e em consonância às melhores práticas internacionais, direcionando esforços na gestão da política pública e na fiscalização de irregularidades, reduzindo custos, tempo e recursos. Para os exportadores e importadores, o processo se torna menos burocrático, mais ágil e em conformidade com o comércio exterior de produtos da nossa biodiversidade. Plataforma Pau Brasil. Cuidar do que é nosso, unindo tecnologia e meio ambiente para estreitar fronteiras dentro dos princípios da legalidade. O governo... Vamos ver se... Tá. Bom, pessoal, antes de comentar a plataforma, né, o projeto como um todo, eu trago aí novamente, né, a questão do estudo que foi promovido aí pela CNI, e aqui apresento um quadro resumo, né, das conclusões desse estudo, colocando o IBAMA ali como um órgão que pouco tinha de procedimental, principalmente
na questão do gerenciamento de risco, né, para fins de anuência. E isso nos preocupou muito, porque a gente vem de um longo caminho aí, né, de gestão nessa área de comércio exterior, que nos leva hoje a alguns números aí até impressionantes, né? Hoje o IBAMA ele é responsável por cerca de 16 a 17% das anuências que são emitidas dentro do comércio exterior. Essa é uma estatística que não considerava, inclusive, toda essa parte da madeira, né? Porque antigamente a gente processava ali pelo DOF exportação, emitia uma autorização de exportação, tinha ali o despacho único de exportação, então não se vislumbrava dentro do portal único do comércio exterior a atuação em todos os casos, né, de exportação de madeira na anuência de LPCOs. E essa questão ela foi modificada em agosto, né? Então, com certeza, essa estatística de 16 a 17% ela vai elevar quando se fizer um novo estudo sobre a atuação do IBAMA dentro do Portal Único do Comércio Exterior. E, para isso, a gente teve como catalisador, motivador, né, esse estudo da CNI, para que a gente pudesse repensar o modelo que a gente atuava na área de comércio exterior, não só no eixo de biodiversidade, floresta, né, mas também na parte de produtos químicos, resíduos, que é lá na Adquar. E aí o projeto Pau Brasil, que é financiado pelo Fundo de Defesa do Direito Difuso, ele não se restringe única e exclusivamente ao desenvolvimento de uma plataforma integrada ao Portal Único do Comércio Exterior, que era uma das necessidades que a gente vislumbrou de ferramental para que a gente pudesse aprimorar não só os nossos procedimentos de anuência, mas também aprimorar as nossas normativas, aprimorar ou liberar espaço para que a gente pudesse pensar os modelos de gerenciamento de risco acoplados a sistemas, né? E esse sistema de forma integrada no Portal Único do Comércio Exterior, até para garantir maior celeridade, maior agilidade e assertividade no processo de análise e anuência, tá? Ela teve um orçamento, o projeto como um todo tem um orçamento da ordem de 2,5 milhões. Aqui a gente já sabe que há uma necessidade de a gente garantir um aporte de recurso maior ao longo do tempo, porque a plataforma ela vai ganhando complexidade, né? E o desenvolvimento de painéis analíticos com a parte de inteligência artificial fazendo o trabalho de gerenciamento de risco, isso vai agregando complexidade, logo a gente vai ter que ter, ao longo dos próximos anos, um aporte financeiro para além do recurso que a gente conseguiu garantir apenas no projeto financiado pelo Fundo de Defesa de Direito Difuso, tá? Bom, antigamente a gente tinha essa confusão, né, aqui dentro do IBAMA. Era necessário ter vários acessos a sistemas, né, às vezes SEI, CICITS, o próprio Portal Único do Comércio Exterior, alguns outros sistemas que são geridos pela outra diretoria de qualidade ambiental para a parte de resíduos e produtos químicos, né? Você tinha uma diversidade de procedimentos a depender do tema, né? Para a fauna era um procedimento diferente, para a flora, enfim, análises baseadas em documentos e planilhas individuais, então você não tinha ali uma agregação desses dados, desses valores, para que você pudesse pensar em rotinas mais automatizadas ou até mesmo avaliar se os procedimentos que eram feitos eram realmente necessários ou se eles burocratizavam demais, né? A falta de integração entre esses sistemas de controle do IBAMA, né? Por exemplo, DOF, integrado com o SICAFI ou com uma boa parte do CTF, que permitisse a gente fazer cruzamentos de dados e avaliar melhor uma anuência para exportação de produto florestal, né? A ausência de disponibilização de dados, né? Então, a gente tinha aí um gap que a gente não utilizava, por exemplo, uma metodologia, né, que é muito importante aí para órgãos de controle ou para empresas no geral, que é a tomada de decisão baseada em dados, né, baseados em fatos, né? Então, você tinha uma pulverização da atuação dos servidores no quesito de anuência, mas você depois não conseguia agregar as melhores práticas ou agregar os dados e ter ali uma diretriz para aprimoramento desses processos, né?
As entregas da Pau Brasil, elas prevêem aí não só o sistema, né, do projeto como um todo, né, não só o sistema Pau Brasil, mas os módulos de gerenciamento de risco acoplados a ela, né, o que vai permitir, no futuro próximo, para algumas anuências, a gente até automatizar a anuência, né, então o requerente ele vai solicitar a anuência de exportação, vai rodar dentro do modelo matemático de gerenciamento de risco. Se atingir um grau de risco muito baixo daquela carga, ela pode ser, inclusive, deliberada automaticamente pela a plataforma Pau Brasil em conexão com o Portal Único do Comércio Exterior, né? Todo um ferramental aí de Business Intelligence, né, que seriam os painéis analíticos de dados, depois eu vou mostrar aqui o do Office Exportação. Também a construção de uma sala de situação aqui dentro do IBAMA para monitoramento, né, desse fluxo de mercadorias, né, e das tomadas de decisão, e alguns equipamentos para as unidades descentralizadas, né, tipo tablets, né, você vai fazer uma inspeção, a plataforma vai estar ali à disposição no tablet, você terminou a inspeção, tirou foto, enfim, está tudo ok, você já defere a exportação ali no próprio campo, né. E esse é o conceito macro aí da plataforma Pau Brasil, né, ela, como eu disse, ela é integrada plenamente ao Portal Único do Comércio Exterior, né? Ela é pautada, baseada em licenças, permissões, certificados e outros, LPCO, né? Então, o requerente acessa simplesmente o Portal Único do Comércio Exterior, faz seu requerimento de LPCO. Esse requerimento, ele vem para a plataforma Pau Brasil, que é de uso exclusivo dos funcionários do IBAMA, tá? Então, o requerente não tem acesso à plataforma, a plataforma ela é de uso interno, integrada no Portal Único do Comércio Exterior. Qualquer deliberação que é realizada dentro da plataforma, ela se comunica, né, com o Portal Único, ou seja, se eu estou avaliando a carga e eu coloco uma exigência na plataforma, essa exigência vai alimentar o Portal Único do Comércio Exterior, que vai se comunicar com o interessado. Uma vez o interessado cumprindo a exigência lá no Portal Único do Comércio Exterior, a informação retorna para o Pau Brasil para que a gente possa deliberar. E aí fica aquela pergunta, né? Mas por que a Pau Brasil foi construída se ela, de certa forma, está emulando o Siscomex? Porque a gente vai ter toda uma parte de gerenciamento de risco que a gente não vai desenvolver dentro do Portal Único do Comércio Exterior, mas sim dentro da plataforma. E esse gerenciamento de risco é necessário que haja integração da própria plataforma Pau Brasil com outros sistemas de integração, outros sistemas de controle do IBAMA, como, por exemplo, o DOF. Se eu vou solicitar uma carga, uma exportação de carga de madeira, a própria plataforma de Pau Brasil, ao se integrar no sistema DOF, e aí futuramente no DOF Rastreabilidade, ele já pode, inclusive, fazer uma análise automatizada da cadeia de custódia, uma vez que eu vou ter a rastreabilidade no sistema DOF, e garantir que aquela mercadoria, de fato, veio de uso sustentável, para uma espécie, por exemplo, vulnerável. E ela acusar aqui na plataforma Pau Brasil, né, que é aquela mercadoria, de fato, com base nos conceitos de rastreabilidade, garantiu a sustentabilidade da carga, ela vai ter uma integração com o Cadastro Técnico Federal, por exemplo, então ela vai buscar a informação lá no Cadastro Técnico Federal para verificar se o certificado de regularidade está positivo, né? Se tem outras informações que, no âmbito da equação de gerenciamento de risco, elas podem agregar valores positivos ou negativos, e aí você, dentro da plataforma Pau Brasil, vai ter uma espécie de relatório para o analista deliberar, já pautado em uma, vamos dizer assim, uma métrica de risco, né? Então, aquela mercadoria tem baixo risco, facilita a anuência a ser concedida ou até a automatização. Uma vez dando a anuência aqui na plataforma Pau Brasil, ela se vincula na LPCO, né? A LPCO é deferida, e aí o interessado vai ter que vincular a LPCO com o despacho único de exportação, e quando vincula, essa informação retorna para o Pau Brasil. Então, aqui um critério importante, né? As LPCOs deferidas pelo IBAMA devem ser necessariamente vinculadas a uma DUI, tá? Não há, na real, a DUI é sempre necessário, mas a gente, às vezes, acompanha que é feita uma DUI que não se vinculou a uma LPCO deferida pelo IBAMA, e isso é uma falha grave, tá? Então, as LPCOs deferidas necessariamente têm que ser vinculadas à DUI para que haja uma retroalimentação
e o sistema vai fazendo um trabalho de análise sobre as vinculações de LPCO à DUI e aquelas que não foram vinculadas, eventualmente o IBAMA vai atuar para entender por que elas não foram vinculadas, né? Se a mercadoria saiu ou não saiu, né? Se é necessário cancelar antes da vigência ou não, enfim. E todos esses dados, essas informações, elas estão pautadas, elas são projetadas num painel analítico de Business Intelligence, como esse aqui que eu vou rapidamente projetar, tá? Esse painel analítico aqui a gente desenvolveu a partir dos dados do DOF, né? DOF Exportação, e ele permite a gente acompanhar em tempo real as solicitações, né? As tramitações do DOF, em que estágio esse documento se encontra, a mercadoria está indo para onde, né? E também outros dados estatísticos, né? Tipo, quantitativo de documentos, a origem desse documento, se é de sistema estadual ou se ele vem de um DOF, tipo de origem dentro do próprio DOF, né? O status da última transação, a distribuição geográfica dos documentos, né? Eu posso fazer um filtro aqui, por exemplo, e olhar para dentro do Pará, eu consigo visualizar, por exemplo, a densidade, né? Quais são os municípios que mais emitem documentos, eu consigo retornar essa informação, tirar o filtro aqui, voltar para outro estado, né? Por exemplo, Rondônia, onde a gente tem mais atuação do sistema DOF, né? Não tem sistema próprio lá, e vou navegando, visualizando, por exemplo, o tipo de produto que é mais exportado, as espécies. Se eu quiser saber, por exemplo, um estudo que a gente está fazendo sobre o IP, né? Para fins de análise se a gente realmente vai encaminhar para entrar como CITES 2 ou não, a gente tem os dados hoje disponíveis para esse tipo de análise. Consigo navegar aí para ver a tendência, por exemplo, ao longo do ano, né? Dos anos da exportação, a variação percentual ao longo dos anos, né? O tipo de produto que mais é exportado dessa espécie, enfim, consigo fazer uma série de cruzamentos de dados, consigo visualizar as empresas que estão exportando, tá? De onde está saindo de Rondônia para onde está indo, consigo também visualizar os países, né, de destino. Então, posso selecionar aqui Estados Unidos, eu já havia filtrado, perceba que eu já havia filtrado Rondônia, Tabebuê, Serra de Folha, e agora o país de destino, Estados Unidos. Consigo fazer alguns relatórios, né, com base nisso, até por questionamento da própria autoridade norte-americana, consigo trazer informações para eles. E se eu precisar um grau maior de detalhamento, isso aqui é interno, né? Eu venho lá e consulto todas as informações do sistema DOF. Consigo consultar todas as informações que são prestadas no sistema DOF, né? Que os senhores conhecem aí, por exemplo. E, inclusive, o número da DUI, que foi declarado no sistema DOF. Então, esse número da DUI, ele, de certa forma, vai se conectar lá com o número da DUI vinculada na LPCO da Pau Brasil, e fazer uma análise de conferência a posteriori. Então, toda essa integração está prevista para o Brasil, tá? A integração com outros sistemas. Por isso, a necessidade de criar um sistema próprio do IBAMA, para que ele agilize o fluxo de processo interno e seja mais assertivo para fins de fiscalização. A primeira versão, ela não contempla toda a implementação. Ela já é um sistema integrado no Portal Único do Comércio Exterior, já possui elementos de Business Intelligence. A parte de gerenciamento de risco é pautada em procedimentos operacionais padrão, né, construídos em conjunto com a fiscalização, mas ainda feito fora da plataforma, tá? Então, o analista recebe a informação e processa essa informação utilizando parâmetros de gerenciamento de risco para a sua deliberação. Então, aqui, basicamente, o fluxo dela, né? Tratamento administrativo por meio de NCM, necessário uma LPCO, sim ou não. Se não, é um registro DUI, despacho aduaneiro. Se sim, ela segue o fluxo ali de deferimento da Pau Brasil, com a possibilidade de canais de parametrização, né? Se eu vou colocar a carga no canal de verde, né, para deferida, ou se eu vou fazer alguma espécie de inspeção ou necessitar outro trabalho administrativo para fins de deliberação nesse fluxo de exportação, tá? Vou passar a palavra aqui brevemente para o Vitor Castro, para ele comentar aí as entregas, as normativas, e depois eu retorno.
Obrigado, Rafael. Bom dia a todos os presentes. Dando continuidade aqui à apresentação, só para esclarecer alguns passos que foram adotados aqui no âmbito do IBAMA, para que a gente pudesse colocar em implantação essa V1 da plataforma Pau Brasil. Então, primeiro ponto, a gente tinha que fazer as adequações nas LPCOs, né, para que pudesse seguir o novo rito adequado ao sistema da plataforma Pau Brasil. Desenvolvemos, por exemplo, os módulos de pagamento de boletos, estamos em desenvolvimento do módulo de gerenciamento de equipes, que está com previsão para entrega agora em maio de 2022, exatamente para trazer algumas ferramentas, no caso do boleto que o CCITS oferecia, e no caso do gerenciamento de equipes que o SEI oferece, né? Trazendo para dentro da Pau Brasil todas essas funcionalidades que antes eram feitas por outros sistemas. Continuam sendo feitas, né, por outros sistemas, mas que o nosso intuito é que não apenas o requerente possa, no médio prazo, aí, estar acessando um único sistema, que seja o Syscomex, né, com a geração da LPCO, mas também o próprio servidor do IBAMA poder fazer todas as funcionalidades, inclusive de gestão de demandas, também exclusivamente via plataforma Pau Brasil. Tivemos que proceder também a alterações normativas que resultaram na portaria IBAMA número 8 de 2022, com as alterações da portaria IBAMA número 46 de 2022. Um pouquinho mais para frente eu vou explicar quais foram essas alterações. E alteração na portaria SESEX número 19 de 2019, que previa originalmente que o IBAMA cadastrava essas LPCOs de ofício para a fauna, tanto CITES quanto não CITES, né? E também para a flora CITES. Então, houve essa alteração. A gente fez um infográfico um pouquinho mais para frente. Rafael, pode passar o slide. Pronto. Então, em relação à portaria número 19 de 2019 da SESEX, né? Houve uma alteração nessa normativa, resultou na notícia exportação número 01 de 2021 da SESEX, informando que as LPCOs de flora, CITES do IBAMA, já não seriam mais cadastradas de ofício, e sim pelo requerente da exportação. Pode passar o slide, Rafael. A mesma coisa em relação à fauna. Na fauna, a gente ainda teve que trazer para dentro da LPCO não CITES as informações que antes o requerente preenchia via CITES. Então, ele passa a preencher, como ele não vai ter mais que usar o CITES quando não for espécie CITES, né? Quando for uma carga, a gente chama uma carga ordinária, digamos assim, sem enquadramento na convenção, então ele passa a incluir esses campos. E agradecer aqui toda a equipe da SESEX, tá? A Glenda, a Vanessa, o Henrique, o Vladimir, o Thiago, que ajudaram o IBAMA tanto no preenchimento dos formulários de alteração da LPCO no sistema do Syscomex, quanto também nessas alterações normativas. Então, essa parceria com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia foi fundamental para que a gente conseguisse atingir todos esses prazos antes do lançamento, com uma certa folga até, antes do lançamento do sistema da plataforma Pau Brasil. E aqui apresentando um pouquinho esse infográfico, então como é que era, né? Para a Flora CITES, o exportador fazia o requerimento no CITES, o IBAMA cadastrava LPCO. Aqui é importante deixar claro que às vezes um determinado procedimento ele pode parecer mais ágil para o exportador ele acessar um único sistema, mas ele vai trazer outros atrasos, por exemplo, numa sobrecarga, um engargalamento daquele requerimento num corpo técnico escasso dentro do órgão autorizativo. Então, uma das tratativas que a gente deixou claro com a equipe da SESEX é que, nesse caso, por exemplo, da Flora CITES, né, o fato do exportador preencher os dois sistemas, CITES e LPCO, e a LPCO no Syscomex, embora no primeiro momento possa parecer mais oneroso, mas ele tem dois ganhos. Ele tem o ganho de não ter que aguardar o IBAMA fazer o cadastramento da LPCO, e ele tem o ganho de conseguir emitir o boleto antes da análise do pedido.
o que acaba fazendo com que a compensação seja mais rápida e, uma vez deferido, a carga já está liberada para sair. Então, no caso da Flora Seeds, houve essa alteração similar que se verifica no caso da Fauna Seeds e da Pesca Seeds, tá? O carvão não houve alteração, então era apenas a LPCO, era um procedimento um pouco mais simples, embora demande uma análise técnica no IBAMA, né, para verificação da origem do crédito. Para a Flora não Seeds, a gente teve uma série de alterações regulatórias, inclusive por conta de ações judiciais, decisões em que o IBAMA nem foi ouvido, né? Veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal instituindo um procedimento em maio do ano passado, e o IBAMA nem foi ouvido em relação a isso. Isso criou uma série de constrangimentos para os exportadores, mas agora a gente conseguiu voltar aos trilhos, né? Corrigir esse problema aí com o esforço da equipe do IBAMA, junto com a ajuda da SESEX. Então, antes o exportador tinha que requerer via CITES e cadastrar LPCO no Siscomex, e agora o exportador só precisa realmente cadastrar LPCO no Siscomex, quando for uma carga não enquadrada na convenção, tá? E para a fauna não CITES, a gente tem dois tratamentos. A gente tem um tratamento daquela fauna que trata de uma atividade de exportação, de comércio exterior, né? Para essa, agora, o exportador basta cadastrar LPCO no Siscomex, não demanda mais o uso do CITES, né? Como a gente demonstrou ali, aquela alteração na LPCO de fauna não CITES. E para a fauna que trata de pesquisa, o próprio pesquisador vai levar uma determinada amostra de um sangue de um animal para o exterior. É um tratamento diferente, porque não é via LPCO, né? Então, ainda é via CITES, mas a gente já está também em tratativas aí internas para verificar até uma ferramenta mais ágil de anuência. Pode passar, Rafael. E aqui só trazendo alguns exemplos, né, de modelos de LPCO que a gente utiliza, e quais são os atributos-chave para um cadastro de um LPCO no IBAMA, né? Se é ou não enquadrada na convenção CITES, né? E também nos casos de madeira, né? As especificações quanto ao tipo do produto, se é madeira serrada acima de 250 milímetros, se é tora, e também no caso das madeiras vulneráveis, né? Então, a gente está trazendo apenas alguns exemplos aqui de como a adoção desse novo sistema implica também diversas alterações normativas que têm que ser conduzidas em paralelo, e essa sincronia ela é muito fina, né? Você precisa realmente ir trabalhando com todos os stakeholders do processo para que todos eles estejam alinhados, e que foi exatamente o que aconteceu, né? Para que no dia 25 de janeiro a gente estivesse com o sistema no ar. Rafael, pode passar. É só uma especificação, né, de alguns exemplos que a gente trouxe. E aí eu acho que daqui o Rafael já pode assumir quanto à visão de futuro da plataforma Pau Brasil. Obrigado, Vitor. Bom, como a gente comentou, né, a plataforma ela vai estar amplamente integrada com os demais sistemas de controle do IBAMA, Cadastro Técnico Federal, o sistema de fiscalização, demais sistemas de controle do uso, né, ou do acesso a recursos naturais, tipo o sistema DOF, a Plataforma Nacional de Fauna, enfim, para garantir essa parte de gerenciamento de risco mais adequada. E aí é uma espécie de roadmap, né, de como a gente vai fazer isso ao longo do tempo. Então, a gente tem a primeira etapa já concluída, né? Não a parte de importação, isso até porque o Portal Único do Comércio Exterior, ele vinha trabalhando com DI, né? E agora ele vai passar a ser LPCO de importação. Então, esse é um trabalho que a gente também já está conduzindo junto com o pessoal da SESEX para fazer a agregação do eixo importação dentro da Pau Brasil, e aí a gente trabalhar com LPCO de importação também. Então, a parte de importação ainda não está contemplada na plataforma Pau Brasil.
os modos de gerenciamento de risco, né? A gente vai desenvolver a partir de agora, já integrados à plataforma Pau Brasil, e aí, ao longo do tempo, essa é a integração pretendida nas fases de desenvolvimento do sistema. Tá? Passo importante que a gente quer chegar, e a gente já está em contato com a Receita Federal, é de o IBAMA participar da agenda do operador econômico autorizado integrado, né? Então, desde o ano passado, a gente vem em diálogo com a Receita Federal. No final do ano, com o lançamento ali da plataforma Pau Brasil, né, com as adequações normativas já realizadas, a gente retomou esse contato de forma mais próxima com a Receita. Tínhamos agendado reunião, inclusive, para iniciar o trabalho seguindo o fluxo de implementação da agenda do operador econômico autorizado, né? Ou seja, inicialmente o pessoal da Receita faz uma apresentação, o IBAMA informa que tem o interesse de aderir ao programa, disponibiliza 2 servidores para trabalhar em conjunto com os servidores da Receita para montar o seu arcabouço legal e normativo, né? Faz um teste piloto, então a gente já estava até em contato com o pessoal da Mil Madeiras também para que eles pudessem ser um dos que pudessem iniciar esse trabalho junto com a gente, né? Um teste piloto, né? De protocolo, né? De atuação do IBAMA, é uma espécie de licenciamento prévio, né? Então, o programa ele tem uma lógica, você tem que obedecer a lógica do programa autorizado, do operador econômico autorizado da Receita, e aí você atendendo também o normativo daquele órgão anuente integrado, né? Que aí seria o operador econômico autorizado integrado, é uma espécie de licenciamento dessa empresa para fins do comércio exterior. Então, todo o requerimento dela, de certa forma, ele já cai no canal verde, porque ela já está licenciada, ela já atende os protocolos. Isso não elimina a possibilidade do IBAMA, por exemplo, querer fazer uma inspeção na carga, né? Mas, em regra, essa empresa que já é operador econômico autorizado, integrada, avalizada tanto pela Receita pelo IBAMA, as mercadorias delas caem sempre no canal verde. Tá? Pessoal, era isso. Essa é a lógica que a gente trabalha hoje em dia, né? E ficamos à disposição para tirar dúvidas, enfim, responder aí ao que for necessário. Agradecer novamente aí a pessoal da CNI, né, que propiciou esse canal para a gente. E estamos à disposição, Mário. Perfeito, Rafael, muito obrigado, João Pessoa, Rafael, Vitor, ótima apresentação. E agora a gente tem algumas perguntas aqui que recebemos pelo chat, vamos começar por ela e depois a gente abre a palavra para os participantes, só pedindo já antecipadamente que quem for se manifestar depois se manifeste de maneira bem concisa, bem objetiva, para a gente poupar nosso tempo. A Júlia vai fazer essa parte das perguntas que recebemos por chat. Júlia. Beleza. Então, a gente organizou aqui as perguntas numa diferente ordem que está descrita aí no chat, mas vou começar aqui. Essa plataforma terá um ambiente público para consulta da sociedade ou a coleta será apenas por dados abertos do governo federal? Pois é, essa é uma pergunta muito importante, né? A gente já iniciou aqui. Hoje o IBAMA ele tem um contrato com o CERCLA, né? Desde 2020. E isso fez com que a gente desse um salto tecnológico, um avanço muito grande na possibilidade de implementação, não só dos sistemas, né? Trazer os sistemas para uma nova realidade tecnológica, mas também evoluir na parte de analytics, né? Então, a gente tem um projeto com o CERCLA, que é a disponibilização de painéis analíticos públicos. Em breve, a gente vai disponibilizar aquele do DOF Exportação. Claro que vai ter uma restrição de acesso a informações, até por conta da LGPD, e algumas informações que a gente trabalha, elas são de domínio do órgão, né, para fins de fiscalização ou de análise para anuência, mas grande parte das informações, tipo quantitativos, né, distribuídos no tempo, espaço, né, quantitativos de exportação de madeira saindo da Vila do Conde ao longo do ano tal, isso vai estar público em painéis analíticos. Então, aquele BI ali que eu apresentei, uma parte dele vai estar disponível para o público em geral surfar e fazer as suas análises.
tá? Então, não somente a gente vai mandar as informações tabulares para o portal de dados abertos do IBAMA, que é o modelo hoje, né, da nossa política de transparência de dados, mas também vamos desenvolver aquela parte de interface gráfica e navegação para que todos possam ter acesso e observar os quantitativos, os números, né? Obrigada, Rafael. O segundo ponto foi um comentário que colocaram assim: importante frisar no documento final normativo acessório que o LPCO substitui a licença de exportação dentro do novo Siscomex. A licença de exportação foi regulamentada pela Instrução Normativa 15, preocupação de alguns países acharem isso uma fragilidade e não permitirem a entrada da carga. Pois é, Eduardo, essa é uma preocupação nossa também, né? A gente fez todo um trabalho aí de revisão da IN 15, né, que disciplina a questão da exportação de produtos florestais de origem nativa, inclusive submetendo à consulta pública. Já consolidamos todo esse trabalho da consulta pública, remetemos a minuta da instrução normativa que contempla essa tua observação. Está claro lá que não haverá mais a necessidade da autorização de exportação, e sim a LPCO deferida no Portal Único do Comércio Exterior é justamente essa licença que autoriza a exportação, tá? Hoje a gente está trabalhando numa nota técnica, por solicitação da própria PFE, né, e por requerimento legal. Uma nota técnica para justificar a dispensa da análise de impacto regulatório. Hoje, qualquer norma que eventualmente tenha impacto na cadeia produtiva, né, e ela é publicada por um órgão federal, ela tem que ter uma análise de impacto regulatório prévio. Nesse caso da IN 15, como é um aperfeiçoamento dos procedimentos, ou seja, não existe um impacto na cadeia produtiva, né? Existe só uma adequação procedimental, de ferramental e tudo mais, a gente entendeu que não haveria necessidade da análise de impacto regulatório. Então, a gente está produzindo essa nota para, inclusive, subsidiar a análise final da nossa Procuradoria Federal especializada. Vou só colocar um complemento aí também, Rafael. Com a portaria 8 do IBAMA de 2022, a gente teve uma alteração na IN 15 específica quanto à forma de emissão dessa autorização. Então, antes a IN 15 ela teve uma alteração em 2018 que obrigava que a autorização fosse feita via CICITS, né? Aí não tinha sido implementado por questões operacionais, e aí o Supremo Tribunal Federal decidiu no ano passado pela obrigatoriedade do uso, e aí nessa implantação da plataforma Pau Brasil, a gente já alterou aquela IN 13 de 2018 com rebatimento na IN 15, de modo que hoje não tem uma vinculação de que necessariamente tem que ser feito num formato determinado, não. Como existe a plataforma Pau Brasil, existe a LPCO cadastrada no Siscomex, então esse deferimento seguindo o artigo 4º do decreto 660, né, que prevê que preferencialmente esse rito seja feito por meio de um instrumento único, de uma ferramenta única, então essa ferramenta é o LPCO do Siscomex. Então hoje, caso haja alguma dúvida de algum país importador, podem provocar o IBAMA, que o IBAMA vai responder formalmente, inclusive com base nesse dispositivo do decreto 660. Obrigada, Rafael. Obrigada, Victor. Próxima pergunta do Derek. Após a solicitação da LPCO, pagamento da guia e reconhecimento, como se dá a distribuição dos processos para análise aos analistas? A plataforma Pau Brasil já realiza essa distribuição ou é responsabilidade de cada superintendência estadual? Há monitoramento dessa etapa de distribuição? Você quer que eu responda, Rafael? Não, deixa eu dar uma resposta tecnológica aqui. Uhum. Seguinte, hoje, né, Derek, não há mais necessidade de protocolar a documentação no sistema SEI, nem fazer o requerimento no CICITS, né? Então, todos os requerentes de exportação de produtos florestais, eles simplesmente vão preencher a LPCO, vão incluir as informações necessárias lá, né? Documento DOF, documentos que permitam análise de cadeia de custódia, tudo que já é necessário, né? Eles vão fazer essa agregação dessas informações
como anexo lá no dossiê do Siscomex, isso cai para dentro da plataforma Pau Brasil. A gente está trabalhando num módulo de distribuição de demandas, tá? Até com formação de equipes e a distribuição até automatizada para essas equipes. É uma espécie de carrossel, né? O cara ali, durante a semana, ele tem ali a responsabilidade de analisar 10, né? Ele foi analisando, conforme ele vai terminando, a própria plataforma vai atribuindo a ele uma nova análise, tá? Esse é o modelo que a gente está desenhando, com uma primeira entrega, o Vitor tinha falado em maio, mas a gente particionou essas entregas. Então, a primeira entrega para março, onde a gente vai possibilitar criar todas as equipes, vincular servidores a essas equipes e vincular unidades de despacho aduaneiro nessas equipes. Então, os servidores que estão ali responsáveis, eles são responsáveis por analisar as LPCOs que estão naquela unidade de despacho, tá? Existe a necessidade dessa equipe, ela ainda não faz a distribuição automática. Hoje, é possível para os servidores que trabalham, por exemplo, no caso aí, no Pará, onde a unidade de despacho é Belém ou da Vila do Conde lá, né? Eles têm que acessar o sistema, filtrar lá a unidade de despacho e eles vão ver toda a lista de LPCOs. E eles precisam se organizar entre eles para distribuir internamente, tá? A gente está criando um módulo de distribuição automatizada até para facilitar essa vida. Mas é necessário que as equipes que estão responsáveis pelas análises, eles façam esse trabalho interno, tá? Então, ainda há essa necessidade no âmbito das superintendências, né? E vão continuar sendo responsáveis por atribuir as análises no futuro próximo também, quando a gente implementar as soluções de distribuição automatizada de demanda. Quer complementar, Vitor? Não, era só bem isso que você colocou aqui no final, né? Que a gente também tem que adequar a forma de gerenciamento dessa demanda pelas especificidades de cada unidade local, né? Então, você vai ter unidades em que realmente você vai ter alguns servidores que são mais especializados em espécies vulneráveis, né, da flora. Você vai ter, no caso, alguns modelos de LPCO que preferencialmente vão ser analisados só aqui no IBAMA-SED, né, na DBFLOR. Então, não tem realmente como a gente dizer que existe uma única forma de gerenciar essa demanda, mas eu imagino que a pergunta do Derek foi especificamente quanto à flora, né? E quanto à flora, eu acho que essa resposta do Rafael aí já elucida bem. Certo, obrigada. A próxima pergunta foi: qual será o prazo padrão de uma LPCO? Tem sido 60 dias, né? E aí isso já responde até uma outra pergunta de quando seria o melhor momento para abrir a DUI. E a gente tem orientado de abrir a DUI depois do deferimento da LPCO, porque como o prazo da DUI é de 15 dias e o da LPCO é de 60, então o que poderia acabar acontecendo é que se fossem abertas concomitantemente, né, a tendência era que a DUI expirasse antes do deferimento da LPCO. Embora vamos deixar claro aqui, o nosso intuito é a gente não levar 60 dias, muito pelo contrário, né? Levar bem menos tempo. A gente está aos poucos matando o passivo anterior na implantação da plataforma, né? Então, são poucas unidades que ainda têm esse passivo, geralmente as unidades que eram mais demandadas, né? Principalmente Pará e Paraná. Mas à medida que esse passivo seja findado, né, a tendência é que a gente de agora em diante tenha o prazo de poucos dias para deferimento dessas LPCOs. Em algumas unidades está sendo feito até em 24, 48 horas, tá bom? Então, 60 dias é o prazo da LPCO, mas não significa nem de longe que o IBAMA vai demandar todo esse tempo. Casos excepcionais aconteceram ao longo de 2021, né? Mas por conta dessa sobreposição aí de marcos regulatórios de forma um pouco desordenada. E aí a DUI seria aberta depois da LPCO. Já mata aí essa outra pergunta também que já estava no chat. Obrigada, Vitor. A próxima pergunta foi: qual a previsão da implantação da ferramenta de gerenciamento de risco que permita a liberação automatizada da LPCO e os requisitos de enquadramento já estão definidos?
Olha, a ferramenta de gerenciamento de risco, ela já está em construção, né? No início, a equação ela vai fazer uma pergunta e a resposta vai ser binária. Ao longo do tempo, a gente vai agregando complexidade a essa equação de gerenciamento de risco, né? Então, quando eu falo a pergunta é binária, o cadastro técnico federal está regular ou não, sim ou não, né? Se sim, ponto 1. Se não, ponto 0. Daí eu vou adicionando outras perguntas com respostas binárias. Depois, na equação, eu vou combinando essas respostas e atribuindo pesos às respostas, né? E essa é a equação de risco. Então, assim, ter o prazo definitivo de quando estará automatizado, a gente não tem um prazo, mas que a gente está construindo um modelo de risco e vai aprender com esse modelo de risco, inclusive com a resposta dele e a tomada de decisão dos analistas, né, em cima da resposta, esse é o aprendizado. Porque aí o computador está lendo com base nisso, e aí vai ter um algoritmo de aprendizado de máquina ali, vai estar lendo com as tomadas de decisão do ser humano e começando a construir o arcabouço de automatização, né? E depois a gente vai ter que calibrar esse modelo de aprendizado de máquina para ver se ele está dando respostas assertivas e aí a gente implementar essa automatização, tá, pessoal? Então, assim, não é algo muito trivial de ser feito, vai haver muita auditoria, vai haver muito questionamento, né? Pô, como é que você deixa a máquina processar automaticamente, né? Agora, algumas simples respostas poderiam automatizar a deliberação, né? O cadastro técnico federal está correto, o número do DOF está válido, a espécie, por exemplo, declarada está ok, é isso mesmo, né? Está integrado, ele vai fazer a análise lá no sistema DOF, vai dizer que está ok, veio de uso sustentável, está ok. Então, todas as respostas sendo sim, praticamente automatizei a análise, né? Uma análise checklist. Mas aí o analista ainda pode querer fazer uma análise a par, né? E não necessariamente estará automatizada a deliberação nesse momento, tá? Obrigada, Rafael. A próxima pergunta foi: na região norte, no Pará, utiliza-se GF3. Foi falado na apresentação sobre o DOF e outros sistemas de controle. Como fica essa questão da anuência da LPCO para cargas da flora, que tem como controle para tráfego a GF3? Pois é, hoje, assim, a IN 21 2014 do IBAMA, no eixo de exportação, ela é bem clara em estabelecer que o sistema estadual integrado tem que obedecer a mesma regra do sistema DOF, né? No Pará, a gente identificou que o sistema não estava obedecendo a mesma regra, tá? Mas, no geral, a regra é uma guia florestal de exportação, ela integra no sistema DOF e a gente acompanha a informação. Então, se a gente for automatizar toda a análise, ela vai fazer essa busca no sistema integrado do Pará, tá? Acontece casos de floresta plantada, isso é um risco enorme, que é da norma local, que emite-se uma guia de trânsito de território nacional, essa guia não está integrando como exportação, e na análise final, o analista está dizendo que não é permitido exportar. Mas isso é uma regra local do Pará, né, com relação à floresta plantada. Então, tem que sempre se atentar a emitir a guia florestal de exportação, tá? Porque é a única que integra nesse eixo de exportação. É claro que quando sai produto do Pará e vai para São Paulo, por exemplo, essa GF também integra no sistema DOF, porque tem que o crédito migrar para quem vai receber a mercadoria em São Paulo. Mas no eixo de exportação, sempre emitir a guia florestal de exportação. A próxima pergunta foi: fiz o pagamento do requerimento CITES no IBAMA. Vai dar baixa no sistema do IBAMA ou teve mudança para fazer o processo na plataforma Pau Brasil? Tá, esse é um caso anterior à implantação da Pau Brasil dia 25, né? Então, o requerente fez a solicitação via CITES, pagou e processou o pagamento. Quando ele vai cadastrar LPCO,
Quando se cadastra uma LPCO e envia para o IBAMA, dependendo do tipo de LPCO, o boleto já é gerado no início. Para esses casos que já foi pago o boleto, o requerente vai ter que ir lá no campo de exigência, né? E declarar, olha, já paguei o boleto que foi gerado no CICITES e tudo. Daí o analista vai pegar essa informação, vai conferir, realmente foi pago o boleto do CICITES, vai desabilitar a obrigatoriedade do boleto da Pau Brasil, tá? E vai continuar a análise. Então, é assim que a gente está tratando esses casos que, como o Vitor falou, são passivos, né? São requerimentos que vieram antes da entrada da Pau Brasil. Voltando ali na pergunta da GF3, essa GF3 tem um prazo de validade que pode vencer mesmo antes da deliberação sobre a anuência da LPCO. Como vão gerir e que garantias darão aos exportadores sobre essa anuência da LPCO antes do vencimento da GF3? O IBAMA já baixou uma orientação, que é o seguinte, a GF3 eu acho que ela tem um prazo aí de 7 dias, não sei, a guia florestal de exportação, hein, pessoal? De exportação. O requerente, quando ele emite a guia florestal de exportação, ele vai ter que necessariamente acessar o sistema DOF. E naquela guia, ele vai ter que colocar a mercadoria em retaguarda, informar onde é que a mercadoria está. Tá? Nesse momento, o prazo no sistema DOF, ele congela. A guia, eventualmente, pode perder o prazo lá no sistema do Pará, né? Ou do Mato Grosso. A guia, eventualmente, pode perder o prazo no sistema. Mas, uma vez analisado pelo analista e deliberado a LPCO, o requerente volta no sistema DOF e tira da retaguarda e bota na situação retaguarda-porto, traslado retaguarda-porto. Então, ele emite um DOF exportação e transita essa carga no estado do Pará. Ou no Mato Grosso não é o caso, porque não tem exportação lá, né? Tem até um pouquinho está começando a acontecer, mas é ínfimo. No Pará o caso é esse. Então ele gerou uma guia inicial, vai ter que atualizar a informação do sistema DOF para que congele o prazo, né? O analista vai analisar, deliberar a LPCO, daí o requerente vai ter que acessar o sistema DOF, emitir um DOF de exportação para fazer o traslado entre o seu pátio, a sua retaguarda, até o porto. Então, esse traslado final, e depois, logicamente, declarar que exportou, né? Ir lá no sistema DOF, preencher a DUI, enfim. Essa é uma falha de regra do sistema do Pará para com o DOF, porque ele não atende a mesma regra do IBAMA, que é aquilo que eu falei da N21 2014. Então, já tiveram casos, a gente baixou uma orientação geral, que é assim que se deve proceder, tá? Obrigada, Rafael. Seguindo aqui com as perguntas, nós tivemos mais de uma pergunta sobre a integração com o OEA e qual seria o prazo para essa integração? Ou se tem alguma previsão? O operador econômico, eu não sei se, por exemplo, hoje a gente tem empresas aqui, né, nesse fórum, que já tem o certificado operador econômico autorizado da Receita. Essa é uma exigência inicial. Então, você tem que ser operador econômico autorizado da Receita. Uma vez o IBAMA se tornando um órgão integrado ao operador econômico autorizado, para determinado eixo da cadeia produtiva, o IBAMA vai baixar um protocolo. Então, a empresa vai ter que atender esse protocolo ambiental para ela ser também um operador econômico autorizado integrado do IBAMA. Tá? Então, ela vai ter que atender os dois protocolos. Uma vez ela atendendo os dois protocolos, ela terá a vida no canal verde, né? Ou seja, todo o requerimento LPCO vai bater no IBAMA, na Pau Brasil, o Pau Brasil vai reconhecer que aquele CNPJ é um operador econômico autorizado integrado e vai deliberar automaticamente a LPCO. Então, ele vai bater no Siscomex, bateu na Pau Brasil, o Pau Brasil vai dar ok automático e segue a vida no canal verde. Eventualmente, eu, analista, que estou na ponta, né, vou fazer uma inspeção, eu posso selecionar aquela carga, né, e dizer, olha, essa carga em específico eu vou botar no canal vermelho.
mesmo sendo o operador econômico autorizado integrado IBAMA, tá? E aí eu vou inspecionar, mas é uma ação humana. Em tese, o que a gente está prevendo na Pau Brasil é ação automatizada para essas empresas. Se tem prazo para implementar, a gente não tem como garantir quando isso vai acontecer. A gente iniciou o trabalho de discussão com a Receita, mas em função dessa discussão orçamentária da Receita, se vai ter salário, enfim, né? O pessoal tirou o pé e aí a gente está sem conseguir fazer a articulação com a Receita para iniciar o processo de construção do operador econômico autorizado do IBAMA integrado no da Receita, tá, pessoal? Então, a gente está nesse vácuo ainda, esperando que haja a solução na questão da Receita Federal. Existe uma espécie de greve velada, né? E aí a gente iniciar o trabalho, tá? Não existe um prazo. Mas é importante que as empresas que têm interesse de chegar lá, e o IBAMA vai chegar lá, elas iniciam esse trabalho do operador econômico autorizado da Receita Federal, né? É um protocolo e ele tem que atender. E ele ganha uma certificação. Isso é bem legal, né? Porque ele ganha uma certificação da Receita Federal e ele passa a ter canal verde fiscal no âmbito do Portal Único do Comércio Exterior, tá? A próxima pergunta foi: o LPCO deferido vai gerar um extrato de documento, assim como o documento único de exportação, e tem a declaração única de exportação em extrato em PDF? Eu confesso que eu não entendi muito bem a pergunta. Deixa eu procurar ela aqui no chat. Aqui. Quando der canal... Não. Bah, não consigo encontrar ela no chat. Você pode repetir aí, Júlia, por favor? Claro. A LPCO deferido vai gerar um extrato de documento, assim como a declaração única de exportação tem um extrato em PDF? Se vai gerar um extrato do documento, o requerente ele sempre pode imprimir lá, né? As suas licenças, enfim, as suas anuências que foram dadas, né? E aí, em conjunto, essa LPCO, em conjunto com a DUI vinculada a ela, né? O extrato da DUI, é a comprovação de que houve uma deliberação na LPCO para fins da exportação, tá? Então, é essa a regra do comércio exterior. É importante a gente pensar o seguinte: o IBAMA está hoje adotando a regra do comércio exterior, tá? A gente não vai criar uma regra que esteja em não conformidade ao que é estabelecido pelas normativas da SESEX, do Ministério da Economia. Então, eu não vou aqui agora dizer assim, mas além da LPCO e da DUI, eu ainda vou mandar um extrato do IBAMA dizendo que eu autorizei a LPCO. Não vou fazer isso. Tá? Ninguém vai fazer isso aqui no IBAMA. A gente está adotando a lógica normativa e o que preceitua as leis, né, relacionadas à operação, como anuente no Portal Único do Comércio Exterior e tudo mais. Tá, pessoal? Então, assim como o MAPA faz, assim como outros anuentes estão fazendo, é o que o IBAMA vai fazer. Tá? Próxima pergunta: vai existir um canal aberto de comunicação para solucionar possíveis erros? Sim, Pode falar dos assim, e-mails que, inclusive, já existem, né, Rafael? já existem os canais abertos, né? Hoje, assim, qualquer dificuldade que os requerentes têm nesse eixo é que, assim, como nós somos diretoria de uso sustentável, a gente acaba falando mais de flora e fauna e recurso pesqueiro aqui, né? Até porque a parte de químicos e resíduos, ela ainda... existe o LPCO do Protocolo de Montreal, mas as outras ações de resíduos e químicos, que é de competência da Diretoria de Qualidade Ambiental, ainda continuam nas regras anteriores, tá? A gente adequou as regras de LPCO e tudo mais para essa parte de biodiversidade. É claro que a gente vai avançar lá com o pessoal da Adqual. Mas os canais de comunicação aqui nossos são o comex.sed, @ibama, depois a gente pode escrever no chat, né? @ibama.gov.br, tem o CITES.sed, né? Então, toda dificuldade que esteja tendo, é importante que se mande informações nesses e-mails, tá? Que são os e-mails que a gente verifica diariamente, a todo tempo, o pessoal fica acompanhando,
e pode ir lá e verificar se está tendo alguma instabilidade de conectividade entre a plataforma Pau Brasil e o Siscomex. Lembrando que o requerente não tem acesso ao Pau Brasil, tá? O requerente sempre atuará no Portal Único do Comércio Exterior. E toda a conectividade de informação, deliberação e tal, ele vai acompanhar no Portal Único do Comércio Exterior, tá, pessoal? Não existe conexão do requerente, acesso à plataforma Pau Brasil. Ela é só de domínio interno. Obrigada, Rafael. Vi aqui que o Vitor também colocou no chat os e-mails que o Rafael mencionou. A próxima pergunta é: existe um tipo de alerta para o analista caso tenha alguma pendência documental e seja solicitada no decorrer do trâmite para deferimento da LPCO? Então, o cara cadastrou a LPCO, pagou a DUI, pagou a GRU. Aí a LPCO cai para análise na Pau Brasil, tá? Quando ela cai para análise na Pau Brasil, todas as informações necessárias para aquela análise, elas devem estar já apresentadas lá na LPCO, né? Se for documento a ser protocolado, tem que protocolar lá no dossiê Siscomex, lá, né? Então, o analista vai olhar aquela informação. Opa, está faltando algum documento, está faltando alguma informação. Então, ele vai lá no campo de exigência e vai escrever a exigência. Está faltando documento tal, favor apresentar no prazo. E aí, quando ele der essa exigência, a plataforma manda a exigência no Siscomex e o requerente recebe até um e-mail, né, com a exigência. Daí o requerente vai ter que ir lá, baixar a exigência, colocar a informação faltante, ela volta para o analista, né, e o analista termina a análise, e aí é deferido ou indeferido, ou está em inspeção, né? E aí segue a vida. Tá fechado o seu áudio, Júlia. Obrigada. Agora a gente tem algumas perguntas que são mais específicas, de alguns casos específicos. Então, uma empresa obteve uma licença de exportação LPCO para um porto. No entanto, a empresa de navegação não está aceitando o booking para esse porto. Como o porto vai expresso na GF3, a empresa está cancelando o processo e entrada a um novo processo informando outro porto. Gostaria de saber se, havendo a mudança do porto de destino, a LPCO continua válida ou não. Não, é importante que é um outro processo, né? Infelizmente é um outro processo. Você mudou a lógica autorizativa da LPCO, né? Vai cair para outro porto, eventualmente em outro estado e, enfim, a equipe daquele estado vai ter que estar ciente que há uma carga sendo conduzida para lá, né? Então, outro processo de LPCO. O que eventualmente pode se solicitar é que não seja cobrada a GRU, mas vai depender do analista que vai receber esse novo requerimento, tá, pessoal? Importante que a gente tenha garantia e confiança das informações em todos os documentos que estão apresentados para fins de análise. Ou seja, se eu mudei o porto, vou ter que mudar a guia florestal, porque o transporte vai ser para outro lugar, né? Então, já é um outro documento, já passa a ser eventualmente uma outra análise, tá? Mas é um caso específico, aí tem que avaliar caso a caso. Muito obrigada, Rafael. Quanto ao sistema de pagamento, haverá o sistema Pix para baixa instantânea? Pois é, isso é uma solução que está sendo implementada aqui, né, no GovBR, né, a questão do Pix, né, para pagar via Pix. É claro que isso requer aí um investimento do IBAMA como um todo para aderir a essa funcionalidade, tá? Hoje a gente tem isso mapeado como uma necessidade do órgão, né, de avançar para isso, porque esse sistema Pix ele tem que atender ao sistema de arrecadação do órgão, né? Lembrando que não é só a Pau Brasil que cobra,
existe taxa de licenciamento ambiental, outras taxas aí, né, de inspeção veicular, enfim. E aí é uma solução que tem que ser do órgão. Então, assim, a gente desconhece qualquer projeto, existe mapeado isso no nosso PDTI, né? Mas desconhece o projeto se ele está em implantação. Não acredito que ele esteja em implantação no órgão, não. Ainda essa questão do PIX, tá? Beleza, Rafael, obrigada. Em relação à pergunta anterior, o Derek mandou aqui no chat que a questão foi referente à mudança do porto. Trata-se a mudança do porto de destino e não de origem, o porto no exterior. Então, nesse caso, teria que fazer uma nova LPCO? Isso pode criar problema até no recebimento da carga lá, né, Rafael? Derek, isso tem que avaliar um caso específico, né, cara? Mas, assim, acredito que é importante, sim, você alterar as informações no Portal Único do Comércio Exterior, né? Porque isso até é uma regra da própria Receita, né? Enfim, de outras normas que vão para além da norma do IBAMA, né? Uma coisa é assim, a autoridade ambiental lá não quer receber, né? A outra é uma regra de LPCO, se vai para um porto lá, aí já é uma coisa de Receita, uma coisa de outras normas aí de operação do Portal Único do Comércio Exterior. Né? Mas podemos avaliar depois esse caso. Fazer a pergunta aqui do Daniel, que eu tinha pulado. Desculpa, Daniel. Qual o prazo para anuência ou não da LPCO? E quando der canal vermelho, onde vai ser a vistoria? No porto ou caso a carga ainda esteja na empresa, poderá ocorrer dentro dela? Existe prazo para a realização de vistoria após o canal vermelho? Foram várias perguntas. Faz a primeira Isso, a pergunta. primeira foi, desculpa, Rafael. Não, A tudo primeira bem. foi qual o prazo para anuência ou não da LPCO, para sabermos o momento ideal de enviar a carga para o porto. O prazo para anuência, né? Assim, isso é distinto em cada unidade do IBAMA ainda, tá? Não existe estabelecido em norma um prazo para dar anuência, um prazo para se avaliar ou se analisar e deferir ou indeferir, né? Existe, obviamente, todo um trabalho estatístico, né, do setor, da própria Receita, indicando um prazo ótimo, né? Então, hoje, se eu não me engano, o prazo ótimo é 3 dias, né, para que você libere as exportações. Mas se você pegar por anuente, esses prazos eles mudam muito, né, a média, né? Então, assim, a gente não tem ainda definido claramente o prazo, tá, para analisar, mas há um desejo que, obviamente, esse prazo seja o mínimo possível, aí, então, no máximo de uma semana útil, né? Mas a gente vai avaliar, a Pau Brasil ela entrou recentemente, né, no ar, e aí a gente está avaliando os dados, né? Isso por cada região, para avaliar quem tá emitindo mais rápido, quem tem menos, enfim, quem está demorando mais, para que a gente possa até entrar em diálogo, né, com essas unidades descentralizadas, entendendo qual é o gargalo, qual é o problema relacionado à demora, né, para emissão ou para análise, tá, pessoal? Mas não existe ainda um prazo regulamentar. É algo que eu acho que a gente pode até tentar trabalhar internamente, mas é aprender com os dados ainda, sabe? Certo. A outra pergunta foi: quando der canal vermelho, demanda vistoria, onde vai ser a vistoria? No porto ou na empresa? E existe algum prazo para a realização da vistoria após o canal vermelho? A vistoria, necessariamente, assim, o que está previsto no nosso procedimento operacional padrão, nas nossas normas, né? A orientação é que as vistorias ocorram em armazéns de retaguarda. Eu não sei de quem é a pergunta, mas imagino que seja do pessoal do Pará. Hoje a gente tem esse gargalo lá no Pará,
que é uma ausência de armazéns de retaguarda lá próximo à Vila do Conde, né? Inclusive, em dezembro, a gente teve aí conversando com o pessoal da Receita, do operador do Porto do Vila do Conde, de Belém, tentando identificar uma área uma retroárea, né? Até no Porto de Belém, onde que a gente estabeleceria ali um cronograma, né? Uma rotina, por exemplo. Então, o IBAMA avaliaria e tudo que ele colocasse como dependência, o IBAMA iria fazer inspeção na carga nessa retroárea pré-determinada. Então, o requerente tiraria a carga da sua empresa, levaria para essa retroárea, se lá na LPCO foi colocado para inspeção, naquele dia, naquele horário marcado, enfim, né? O IBAMA iria ali, faria a inspeção e dali deliberaria, e a carga seguiria para o porto. Mas é uma dinâmica que a gente tem que construir aí entre o IBAMA, os representantes das empresas, né? A própria Receita, próprio operador portuário, porque não é viável fazer inspeção em porto, né? A carga já está desembaraçada, já está no terminal aduaneiro, daí você manda tirar um container, né? Colocar, isso não é viável, assim, né? A gente faz, por exemplo, em Paranaguá, a gente faz eventualmente esse tipo de manobra. Em Paranaguá, como tem muito armazém de retaguarda, a coisa flui muito bem a questão de inspeção, né? Então, as inspeções ocorrem muito bem nos armazéns de retaguarda. Agora, em aeroportos, existe sempre lá uma área, né? Onde você coloca a carga e aí existe um horário estabelecido, né, para fazer as inspeções. O IBAMA vai lá, faz as inspeções, por exemplo, para peixe ornamental, né? Nos aeroportos de São Paulo, isso está muito bem construído, né? Agora, em Porto, a gente sabe que tem esse problema de ter disponibilidade de armazém de retaguarda para inspeção. Então, o objetivo sempre é fazer a inspeção na retaguarda. Se pode fazer na empresa? Pode. É possível, na empresa, estar com o container e sair de lá lacrado? Aí é uma interação que tem que ser construída com as empresas, tá? A próxima pergunta está em linha com a feita anteriormente sobre o porto no exterior. A Jéssica perguntou: uma exportação está cadastrada para desembarcar em um porto na Europa, mas por motivos operacionais precisará desembarcar em outro porto do mesmo país. Mudança ocorrida com a carga já viajando. Como proceder nesse caso? Não sei, isso é regra do comércio exterior, tá? Agora, a pergunta é, eu preciso atualizar essa informação no sistema de controle do IBAMA, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará? É prudente, tá? É prudente fazer a atualização. Agora, eu não sei responder essa pergunta do porto com a carga e deslocamento, isso é coisa de comércio exterior, é outro tipo de norma, sinceramente, não sei te orientar. E até tem acordo entre gestões portuárias que, em caso de algum risco, houve o abarroamento de uma embarcação num porto como Roterdã, você desvia para a Haia ou para Kent, né? Então, existem essas ações assim que são muito mais de operação portuária, né? E aí existem os protocolos próprios. É isso que o Rafael colocou. Se houver a possibilidade operacional de fazer atualização no DOF exportação, por exemplo, né? É prudente que seja apresentada essa informação, mas aí não é nenhum tipo de inconsistência do ponto de vista do rito autorizativo. Em termos ambientais, para a gente não importa, né? A gente já autorizou a saída com base na análise da questão ambiental da carga, né? Então, assim, para a gente não importa se mudou no meio do caminho o porto destino, né? Obrigada, Rafael, Vitor. Próxima pergunta, sobre as notificações de cumprimento de eventuais exigências da LPCO, como irá funcionar? A Receita notifica os canais, mas a LPCO como fica? Fica, tá.
Não, é o trâmite comum do Portal Único do Comércio Exterior, né? Quando o IBAMA coloca como uma exigência é pagar o boleto. Vocês recebem a informação como exigência, né? Pagar o boleto. Exigência é apresente uma documentação. Vocês recebem lá, apresentar a documentação. Exigência, caiu no canal para inspeção. Daí vai ter que colocar a carga para inspeção. Não sei se eu tenho... A pergunta era muito assim, a Receita notifica os canais, mas a LPCO como fica? A LPCO fica em análise ainda, né? Ela fica esperando, por exemplo, o cumprimento da exigência, tá? E aí só vai poder exportar depois de deferida. Ocorre às vezes também que você coloca em exigência, daí o órgão não faz a inspeção, por exemplo, e aí a LPCO vira o status automaticamente, né? Tem esses casos também. Aqui vou fazer o nosso último comentário que temos aqui no chat, do Eduardo Leão. Ele falou que poderia ser pensado em um prazo para aprovação tática de 5 dias, no caso do canal vermelho. A partir disso, o fluxo passa automaticamente no sistema, não impedindo que o IBAMA faça a vistoria a qualquer momento. Com certeza esse é o objetivo nosso, né? A gente hoje não consegue implementar essa regra em termos de sistema, tá, Eduardo? Por quê? Porque a gente ainda tem uma certa fragilidade com relação a uma análise automatizada que a gente está pretendendo no sistema. Então, quando a gente já tiver um grau de análise automatizada da carga, né, em termos de gerenciamento de risco, ela atendeu aquele grau de risco parametrizado, ou seja, ela está acima, né? Então, ela tem um risco menor. A gente pode já deixar automatizado ou estabelecer, olha, se não tiver o analista atuado nessa carga, em 3 dias ela é deferida automaticamente. Então, essas regras a gente pode construir. Hoje, o sistema, como ele ainda não faz essas análises automatizadas de informação, seria arriscado para a gente atribuir uma regra como essa, tá? Sendo bem sincero, seria arriscado para a gente atribuir uma regra como essa, considerando que ainda é necessário o analista fazer alguma intervenção, analisar a documentação para fins de deliberação. Mas podemos pensar, toda essa parte de gerenciamento de risco, ela tem que ser discutida, né? Não só internamente, com outros órgãos de controle, mas com os interessados também, né? Para que eles tenham ciência de como a gente trabalha nos parâmetros, porque é uma questão de regulação responsiva, né? Os parâmetros são esses. Vocês mesmos se regulam, né? Batendo nos padrões aceitos pelo órgão, a carga segue, né? Não batendo nos padrões aceitos, é indeferido, é colocado em inspeção, enfim. Esse é o futuro que a gente pensa, a regulação é responsiva, né? Obrigada, Rafael. Apareceram mais 2 perguntas aqui no chat. Vou fazê-las para a gente fechar a nossa sessão aqui de perguntas. Por que se faz necessário que na ADOF contenha o porto de destino final? Não seria mais simples a ADOF ter como destino final o porto de embarque e não o país de destino? Pois é, mas o DOF tem o porto de embarque, né? É necessário que se declare o porto de embarque, né? E tem o país de destino. Porque se faz necessário que na DOF contenha o porto de destino final. É uma informação mais estatística, vamos dizer assim, né? Até para que a gente possa ter uma inter-relação com as autoridades internacionais, tá? Porque uma parte da informação que a gente gera aqui, ela alimenta autoridades ambientais de fora do país, né? Então, por isso que é importante ter as informações bem descritas no sistema DOF, até para eles se prepararem para receber a carga lá fora, tá? Em termos assim, em termos nacionais, IBAMA, enfim,
é mais uma questão estatística e dessa relação com autoridades internacionais, tá? Mas não agrega valor à análise ambiental. Na hora de analisar, a gente, para mim, não importa se vai para a República Dominicana ou vai direto para os Estados Unidos, não importa, né? Ok. Vou seguir aqui para a última pergunta. Caso haja algum erro de confecção da LPCO, quanto tempo demora para fazer uma retificação? Bom, depende, né? Depende demais isso aí. Eu não sei se o erro é da pessoa que fez, aí o IBAMA diz, tem um erro, aí botou em exigência, aí a pessoa tem que ir lá e preencher de novo. Não sei, complicado. Eu não sei responder essa pergunta assim, então... Eu não consegui compreender muito bem. Assim, né? Operacionalmente vai ser quase o tempo de preenchimento, né, Rafael? Se a gente for botar eu errei, assim... opa, aí eu vou retificar, né? Aí eu vou lá, retifico e mando de novo, né? Agora, se tiver que obter, por exemplo, uma documentação da certificação da origem daquele produto, bom, aí vai depender da empresa ter ou não essa documentação, né? Certo. O Guilherme falou aqui no chat que a gente pulou a pergunta dele. Desculpa, Guilherme, vou fazer agora. Como se dará a deliberação do uso do Siscomex nas anuências referentes ao comércio exterior em situações de inoperância da plataforma para o Brasil, conforme previsto no artigo 4 da IN 8 de 2022? É isso aí, pessoal. A gente estabeleceu essa condição de contorno, né? Então, quando a plataforma tiver alguma instabilidade ou a gente tiver que fazer alguma manobra nela, né, de atualização de versão, e isso vai demorar, enfim, todos os analistas eles ainda continuam habilitados no Portal Único do Comércio Exterior, tá? Então, eles passam a fazer o trabalho lá no Siscomex. Mas e aquela análise automatizada que depende da integração com sistemas de controle? Isso vai ser algo complexo, né, para o analista, uma vez que ele já está acostumado com a análise automatizada. Mas isso aí só foi uma condição de contorno, porque assim, a gente não vislumbra que a plataforma fique fora do ar, né, por um tempo muito longo, assim, né? Aconteceu já, por exemplo, com o sistema DOF, que foi hackeado no passado, né? Mas isso demora um dia para voltar a uma versão, máximo 2, né? Gerou um caos? Gerou o caos, mas para a plataforma Pau Brasil a gente não vislumbra esse tipo de problema acontecer corriqueiramente ou até eventualmente, tá, pessoal? Isso aí foi só uma condição de contorno dizendo o seguinte, em função de instabilidade, aí a gente passa a deliberar diretamente no Portal Único do Comércio Exterior. Vai ter que fazer análise no papel, eventualmente, né? Ou o cara vai ter que voltar lá no sistema e fazer de controle, né? E fazer uma análise 1 a 1 e vai perder a análise automatizada naquele momento? Vai, mas é uma condição que vai demorar pouco tempo, né? Então... Obrigada, Rafael. Obrigada, Vitor, pela apresentação, pelos esclarecimentos e a todos também pelas perguntas. E agora eu passo a palavra para o Mário. Obrigado, Júlia. Antes da gente fazer o encerramento, Rafael e Vitor, eu queria saber se tem mais algum ponto específico, técnico, com base nas perguntas, no tom das perguntas, que você acha que poderia complementar alguma dúvida que as pessoas tenham ainda que não tivesse sido sanada. Se tem algum ponto. Se não tiver, a gente já passa para o fechamento. Não, Mário, eu não tenho nenhum ponto aqui que eu acho que eu não tenha abordado, não, ao longo da discussão. Não sei se o Vitor ou o Daniel, né, que é o coordenador da área também. Não, Mário, da minha parte também, nada mais a acrescentar. Também estou tranquilo, Rafael. Acho que as informações mais importantes foram passadas e se vier alguma coisa seria muito específico de um caso a caso. Mas acho que, no geral, todas as informações foram passadas de forma bem clara. Obrigado. Perfeito. Eu coloquei também um e-mail da rede de floresta. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente concentra tudo ali, consolida e encaminha para vocês aqui, até para colocar todo mundo na mesma página, né? Para vocês não ficarem respondendo a mesma pergunta indefinidamente. Tá?
Tá? Mas eu gostaria, antes de passar para as palavras finais ali do diretor, né, do João Pessoa, eu queria agradecer bastante, porque o João Pessoa deixou bem claro ali que foi uma provocação que a CNI fez há 3 anos atrás, né, João, em relação a essa questão da anuência, dos problemas que se passava no IBAMA, em questão a obstáculos ali à exportação, da agilidade, a falta de agilidade da exportação. Isso foi provocado pelo aquele documento da CNI, só que isso é a provocação. Agora, a gente tem que considerar também o mérito de vocês de ter sensibilidade para isso e de assumir isso como um compromisso. Né? Isso, muitas vezes, a gente não tem de várias instituições, né, a mesma maneira de enxergar. E a gente sempre teve um espaço aberto de diálogo dentro da DBFLO, tá? Eu vou falar especificamente da DBFLO, porque eles estão todos aqui presentes. Eu acho que todo mundo do setor madeireiro, já escutei várias vezes isso, reconhecendo esse canal de diálogo ótimo que a gente tem com o DBFLO para a solução dos problemas. A gente tem ciência de que tudo que envolve poder público tem dificuldades, né? Tem prazos, tem procedimentos burocráticos, muitas vezes. A gente gostaria que fosse tudo muito diferente, muito mais ágil, mas nem sempre o regramento permite isso. A gente tem ciência, né? Mas a DBFLO sempre teve ali ouvidos e sempre escutou e sempre atendeu dentro da medida do possível com as condições que são dadas para o trabalho, atender aos anseios aí do setor. A gente percebe que teve muitas dificuldades ali no meio do caminho, coisas que independem da vontade nossa, do setor e também de vocês ali dentro da DBFLO que aconteceram nesse processo e vocês nunca se eximiram de escutar e de atender na medida do possível que a gente necessitava, tá? Eu gostaria de deixar isso bem claro aqui, porque temos que valorizar, né? Temos que valorizar o que é bom e é a boa intenção e essa sensibilidade aí, com a importância do setor madeireiro até para a manutenção da própria floresta em pé, né? A gente sabe que sem o manejo a gente não tem a valorização da floresta e ninguém segura a floresta só com fiscalização, com comando e controle. A gente precisa fazer uso sustentável e isso passa por todo esse processo de monitoramento, agilidade nisso, desburocratização, porque senão a gente começa a alimentar, se a gente coloca muito obstáculo, a gente começa a alimentar a ilegalidade e é isso que ninguém quer, ninguém que está aqui presente nessa sala quer. Tá? Então, para palavras finais, passo a palavra para vocês aí, João, Rafael, Daniel e Vitor. João. Está sem som, João. Obrigado. Bem, Mário, eu gostaria de agradecer aí aos participantes, né? Todos, a qualidade aí das perguntas, né? Agradecer também a CNI, a condução ali da Júlia aí nas perguntas, né? Parabenizar a minha equipe pela excelência nas respostas. Eu acompanhei toda a webinar, eu vi, não teve nós empurrando perguntas, não todas foram respondidas objetivamente, mostrando que o IBAMA, a DBFLO e o IBAMA, eles encararam o desafio. Às vezes tu recebe uma crítica, Mário, e tu critica aquele que apresentou. Ah, não, desqualifica, por que a CNI está vindo bater no IBAMA, o IBAMA faz o seu trabalho. Não, nós olhamos para dentro, reconhecemos as nossas precariedades e estamos buscando aperfeiçoar isso. Seria muito mais fácil nós colocarmos assim, não, isso, essas empresas, muitas já foram autuadas e isso aqui não sai, a gente vai continuar não autorizando porque algumas foram autuadas. Eu gosto muito dessa minha equipe porque é uma equipe que ela vem de uma área de licenciamento e isso é importante que todos conheçam. Nós trabalhamos com regulação, né?
tenho regulado. Imagina se uma empresa como a Petrobras, que eu acho que é a maior empresa que tem mais autos de infração aqui em valores do IBAMA, se o IBAMA paralisasse totalmente a atuação da Petrobras, da Vale. Não é assim, tá? Nós temos que caminhar, se foi autuada, vai responder, agora tem que continuar o seu trabalho, tá? Isso é que é importante. E, para isso, nós estamos aperfeiçoando tanto a parte de sistema quanto a parte de acompanhamento, aí, como bem mostrado pelo Rafael. Nós estamos trabalhando aí no acompanhamento, gerando dados, informando. Nós vamos começar agora com reuniões com os estados, mostrando o que nós estamos identificando de questões que não estão dentro dos padrões que o IBAMA exige. E aí, inicialmente, vamos pedir para os estados que forneçam as suas justificativas, e depois, se não forem aceitas, nós vamos passar isso, sim, para a nossa fiscalização, para a sua atuação. Então, nós estamos aperfeiçoando a parte de comércio da biodiversidade. Quando a gente lançou a Pau Brasil, viu uma crítica. Agora o IBAMA vai começar a autorizar exportação de fauna e de flora. Pô, isso já acontece há quantos anos? Só que nós estamos qualificando. É importante que essa mensagem chegue, Mário, para a opinião pública, porque hoje é muita crítica sobre qualquer proposta de aperfeiçoamento do processo de exportação ou de importação. Tá? Então, eu queria agradecer a todos e parabenizar pelo evento e dizer que o IBAMA está aberto aqui, a DBFLO, com a nossa equipe, que vem de uma grande experiência aí também no licenciamento. Então, nós temos essa experiência de lidar com empresas, de cobrar. Vitor, Rafael, todos foram coordenadores lá na diretoria de licenciamento. Eu mesmo fui superintendente e trabalhei muito com licenciamento, é uma área que eu gosto, e nós estamos implementando isso aqui na DBFLO para modernizar essa atuação dessa diretoria, que é tão importante, tá? E muitas vezes aí em gestões passadas foi relegada a um segundo plano dentro do IBAMA. Agradecer a todos, muito obrigado, e nós continuamos aqui à disposição, abertos a novos eventos. Nós não temos nada a esconder, trabalhamos com total transparência, estamos propondo a alteração da IN 15, que foi autorizada judicialmente que o IBAMA assim o fizesse. Nós já colocamos ela em consulta pública, recebemos as contribuições e ela já vai agora para a nossa AGU, para que nós possamos ter a publicação aí no próximo mês, nos próximos meses. Agradecer, Mário, e parabenizar pelo evento. Ficamos à disposição. Muito obrigado. Perfeito, mais uma vez, obrigado, João, obrigado, Rafael, Vitor, Daniel, o IBAMA sempre presente aqui. O canal está aberto, a Rede Floresta está disponível, sempre que tiver algo que acha interessante ser colocado para o setor, use e abuse aí da Rede Florestas. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou, as instituições que estiveram presentes com a gente até o final, né? Várias instituições aqui que eu observei, não vou nem citar porque eu vou deixar acabar passando alguém despercebido aqui, e falar que vai ficar disponível, essa reunião vai ficar disponível, a gente vai mandar o link posteriormente
para vocês, para quem está participando e para as entidades, para que possam distribuir, para que tenham essas perguntas. Eu acho que principalmente a apresentação, eu acho que essa bate-papo, essas perguntas e respostas é interessante para que todo mundo esteja na mesma página, né? E posteriormente a gente vai encaminhar essa informação para todo mundo, disponibilizar o site aqui, a página desse vídeo, dessa reunião. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, Júlia, e vamos nos despedindo por aqui, gente. Bom restante de semana para vocês. Grande abraço.